Meus irmãos, paz do Senhor, Cláudio e o nosso canal de estudo, Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos falar sobre o tema fidelidade e lealdade. Vamos abordar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante que precisamos observar. Ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Nossa 7ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto deste segundo trimestre, contextualizando as ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Vamos tratar sobre fidelidade e sobre lealdade. O nosso textuário está registrado aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. A fidelidade deve ser a marca registrada de todo cristão que almeja viver a eternidade com o Senhor, diz a nossa verdade aplicada. Fidelidade e lealdade. O quanto tem faltado no meio do povo de Deus, nos últimos tempos, a aplicabilidade dessas duas palavras que são sinônimas, ser leal e ser fiel, né? Vivemos em um tempo em que é caracterizado pela liquidez, né, pela instantaneidade nos relacionamentos descartáveis, né, de valores descartáveis, onde tem sido um grande desafio para o cristão, o discípulo de Jesus, para que ele se mantenha fiel a Deus, fiel ao próximo, fiel à sua igreja, fiel aos seus líderes, fiel ao seu cônjuge, fiel a tudo aquilo que envolve, está relacionado com Deus. São tempos difíceis, tempos relativistas, onde a moralidade, os princípios morais judaico-cristão têm sido substituídos por relacionamentos instantâneos, descartáveis. Não se tem mais paciência para aprender, para ouvir, para compreender na sua integralidade o que a palavra de Deus ensina. E o tema dessa nossa lição, fidelidade, lealdade. O cristão ele precisa desenvolver, praticar, aplicar isto na sua vida. Os objetivos da nossa lição: destacar a importância da fidelidade a Deus, ressaltar que devemos ser fiéis aos líderes eclesiásticos e mostrar também a necessidade de ser fiel à igreja e ao ministério. Nosso texto bíblico de referência está aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículos 10, 11 e 12, e na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, como vos confiará as verdadeiras?
E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Orientações de Paulo, falando sobre a nossa obrigação a sermos fiéis com aquilo que Deus nos confiou, e na parábola do mordomo infiel, Jesus falando a respeito daquele que não é fiel com as coisas que lhe são confiadas, e é uma lição para nós, né? Nós precisamos nos atentar ao que a palavra de Deus nos ensina. A palavra, o primeiro tópico da nossa lição, a fidelidade a Deus, fidelidade ao tratar das coisas de Deus, fidelidade é fruto de um novo nascimento, fidelidade às doutrinas cristãs. A palavra fidelidade, que vem do latim fidelis, significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume, tá? É uma característica, fidelidade, de quem é leal, confiável, honesto, verdadeiro. Uma pessoa fiel, ela mantém os seus hábitos saudáveis, tá? Seu comportamento, suas atitudes, né? Ele permanece constante, mesmo que haja mudança em alguma situação, ele não se relativiza, ele não perde, substitui seus princípios, seus valores, né? Sua postura, ele permanece íntegro diante das várias adversidades da vida. E fidelidade a Deus é temer ao Senhor, não é ter medo. Temê-lo, honrar, respeitar, reverenciar, né, o Senhor. E tudo aquilo que a sua palavra nos instrui. Primeiro subtópico da nossa lição, precisamos de fidelidade ao tratar das coisas de Deus. Nós somos despenseiros, somos mordomos, somos administradores, tá? Do que não é nosso, daquilo que não é nosso. E cuidamos da despensa de quem não é nosso, tá? Quando cuidamos das coisas dos outros, a nossa responsabilidade aumenta. Imagina cuidar das coisas de Deus. Imagina a responsabilidade que está sobre meus ombros, sobre teus ombros, ao cuidarmos das coisas de Deus. Tudo que Deus nos concede não é nosso, é dele. Nós somos mordomos, o mordomo, ele administra a casa do seu Senhor, ele cuida de tudo, ele zela por tudo, ele mantém a sua funcionalidade, tudo acontecendo dentro da normalidade, dentro do padrão estabelecido. Tá? Então, o administrador, o mordomo, o despenseiro, ele cuida da casa do seu Senhor. Os dons espirituais não são nossos, Deus nos dá para edificação da sua igreja, tá? Não é para benefício próprio daquele a quem Deus concedeu o dom. As capacidades não são nossas, são Deus que nos dá, é Deus que nos dá, tá? As ovelhas não são nossas, pertencem ao Senhor. No Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 21, a partir do versículo 15, quando os apóstolos voltaram a pescar, aí Jesus, após sua ressurreição, Jesus chega na beira do lago, ali de Tiberíades,
Os apóstolos vão pescar e Jesus, ali na margem do lago, assando um peixe. Quando os discípulos vêm pela manhã, não havia pescado nada, aí eles não reconheciam, não havia ainda reconhecido que era Jesus após sua ressurreição. E Jesus pergunta a eles se ele tinha pescado, pede um peixe, ele diz que não havia pescado nada. Jesus pede que eles lancem a rede do outro lado do barco, do lado direito. Quando eles lançam a rede, eles capturam 153 grandes peixes. Aí eles reconhecem que é Jesus. Ali é o processo de Jesus ali restaurando Pedro. Aí Jesus chega para Pedro: Simão, Bar Jonas, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, confirma as minhas ovelhas. Então Jesus diz para Pedro: as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Entende que as ovelhas não é do pastor, não é do líder da igreja, é de Deus. Mas Deus deu a ele a responsabilidade de administrar, de cuidar, de zelar, de proteger, de alimentar com a palavra de Deus. Entende? Então, tudo é de Deus. Nós somos administradores. Então, a liderança, ele tem a responsabilidade, ele prestará contas a Deus pela vida dele, pela sua família e pela sua igreja, pela igreja do Senhor, aquela igreja que Deus deu a ele para cuidar, para administrar, para zelar. Entende? A nossa responsabilidade é muito grande. Lealdade, fidelidade, princípios cristãos que não são negociáveis. Entende? Então, os recursos financeiros não são nossos, somos apenas dignos do salário por trabalhar na seara do Senhor. A obra é de Deus, o reino é de Deus, as ordens são de Deus e nós, eu e você, somos os executores das ordens do Senhor. E um dia teremos que prestar contas daquilo que Deus nos confiou. Na parábola dos talentos, Deus deu a um 5, a outro 2 e a outro 1. O que é que estamos fazendo com os talentos que Deus nos confiou? Estamos enterrando ou estamos multiplicando? Não são nossos. Observe a parábola, não são nossos. No dia de prestar contas, o dono do talento, ele vem para prestar contas, para receber do despenseiro, do administrador, do mordomo, a soma daquilo que foi dado a ele. Deus deu o talento para nós multiplicarmos, somarmos. Entende? Nada é nosso, tudo é de Deus. Esse ar que respiramos não é nosso, é de Deus. Entende? Fidelidade é fruto do novo nascimento. Após a experiência do novo nascimento, da regeneração, João capítulo 3, Evangelho escrito por João capítulo 3, versículo 3, Jesus conversando com aquele mestre da lei, Nicodemos, Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo, né? A regeneração que acontece a partir da nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo. Após a experiência do novo nascimento, o Espírito Santo, ele começa a produzir em nós as várias qualidades que vão fazendo parte do nosso caráter, à medida que andamos no Espírito. São o fruto do Espírito Santo, que é desenvolvido na vida do crente, a partir da sua conversão. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está descrevendo ali o fruto do Espírito Santo, que começa com amor, com a fidelidade, com a mansidão, com a temperança, com o domínio próprio, com a alegria, entende? Mas começa com o amor. Então, a lealdade, a fidelidade, o cristão ele vai desenvolvendo
a partir do seu novo nascimento. Olha a palavra nova criatura, nova mentalidade, novo comportamento, novas atitudes. Aquele velho homem, aquela velha natureza vai sendo substituída por um andar com Cristo, por uma mente voltada para as coisas dos céus. Entende? Então passamos a ser moldados pelo Espírito Santo para uma vida diferente, abandonando as velhas coisas, os velhos costumes. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que se alguém está em Cristo, né, nova criatura é. As coisas velhas vão ficando para trás. Já não participamos mais dela, porque não compete a nós, como cristãos, compactuarmos das coisas que não convêm. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, ou seja, tudo está ao meu alcance, mas nem tudo agora me convém participar, olhar, ver, né? Provar, está aí ao meu alcance, mas não me convém mais. Eu preciso ser moldado, ser disciplinado, me policiar como uma nova criatura, como um cidadão do céu. Entende? Então, é esta mudança de comportamento. Entende por que um cristão nascido de novo, um cristão, um verdadeiro cristão, ele é transformado, ele é mudado, ele não permanece igual ao que ele era antes. Há uma diferença. Há uma diferença quando o cristão nasce de novo, verdadeiramente de novo. Não tem como ele permanecer com as mesmas atitudes, com os mesmos palavreados, com as mesmas ações, com os mesmos comportamentos de antes. Ele muda. Lugares que ele frequentava hoje já não compete a ele, como servo de Deus, frequentar. Práticas que ele fazia antes de nascer de novo, já não compete a ele fazer. Por quê? Porque a partir de agora, a partir do novo nascimento, a regra de fé, de conduta, o padrão, né, de vida que ele deve viver, praticar, é aquilo que as Sagradas Escrituras diz, ensina. Entende? Nós passamos a viver de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. Então Deus quer que sejamos fiéis em tudo. É uma obrigação do cristão que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Observar e praticar as orientações das Sagradas Escrituras. Dois grandes exemplos de fidelidade a gente tem lá no Antigo Testamento. Do jovem José, o filho de Jacó, que foi vendido, está lá em Gênesis 37, foi vendido pelos seus irmãos, foi conduzido pelaquela caravana de ismaelita para o Egito, foi comprado como escravo pelo chefe do exército de Faraó, Potifar, e na casa do seu senhor, a fidelidade de José, a lealdade de José, o comportamento de José, levou o seu senhor a colocar como administrador da sua casa. Potifar entregou a administração da sua casa a até então jovem que era escravo. A confiança que ele tinha em José. E mesmo no momento em que a esposa do senhor de José assediou o jovem, tentando levar o jovem para a cama, José manteve-se íntegro, fiel a seus princípios cristãos, seus princípios inegociáveis, que é a sua lealdade a Deus e ao seu Senhor. Então, quando nós temos princípios, mesmo diante dos banquetes, que a princípio, que no momento ali é apetitoso, mas no final vai ser amargo, porque as consequências vêm, José não negociou o seu princípio, aquilo que ele havia aprendido, tá? Fugiu da sua senhora para evitar aquele envolvimento e Deus honrou a fidelidade de José mais na frente. Tá? Da mesma forma, Daniel, lá registrado no seu livro, quando foi levado cativo para a Babilônia, né,
O rei Nabucodonosor colocou banquete ali para que todos aqueles que havia sido escolhido para assistir ao rei na administração das províncias. Daniel manteve-se íntegro a seus princípios, não participar do banquete oferecido aos deuses. Daniel manteve-se fiel ao seu Deus, e Deus honrou o jovem Daniel, entende? Então, o cristão ele precisa ter fidelidade também às doutrinas cristãs, a Bíblia Sagrada, nosso manual de regra, de fé, de prática. Não é outro, é a Bíblia Sagrada, o manual de conduta, de comportamento, de vivência do cristão. Ela é composta de muitas normas, regras, ordenanças, estatutos, mandamentos, leis divinas e orientações. Todas elas precisam ser praticadas. Pois, como vai dizer Tiago lá na sua epístola, capítulo 2, versículo 14, a fé sem as obras se torna uma fé morta. Entende? E Jesus disse que todo aquele que ouve as suas palavras e não as cumpre, não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Não vai ter firmeza. Quando vier os vendavais, ela não vai manter-se firme, ela vai ser levada, entende? Tiago também comenta na sua epístola, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Se alguém ouve as palavras e não é cumpridor, é semelhante também ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e logo se esquece. Entende? Então a gente precisa praticar. O que é que a palavra de Deus me ensina? Diz que é certo. Aí a gente vai para aquilo que Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir em justiça. Então, a palavra de Deus é a autoridade final em nossa vida, porque aquilo que ela diz que é certo, aquilo que ela diz que é errado. Ela não relativiza, ela não se equivoca. Deus não erra. Logo, a Bíblia, como a palavra de Deus, a Bíblia não está errada. Aquilo que Deus falou através dos seus servos, que é pecado, continua sendo pecado, continua sendo abominação para Deus. Tá? Então, a palavra de Deus ela não se relativiza. Estamos falando, nosso tema é fidelidade, lealdade. Entende? Não existe margem para concessões. Hoje isso aqui é permitido. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Ok? Segundo tópico da nossa lição, fidelidade aos líderes eclesiásticos, tratai-os com estima e amor. A fidelidade tem o seu fundamento no amor, a fidelidade é recompensada pelo Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo aconselha e recomenda os irmãos que valorizem seus líderes, não importa a função que este exerça, tá? Porque eles trabalham para que nós e o reino de Deus tenha vitória e sucesso, cresça. Entende? Os pastores também são pessoas como nós, iguais a nós, com sentimentos, com emoções, necessidades. Sim, necessidades. Pastores, como dizem, têm alma. Pastor sente dor, pastor geme, pastor adoece, pastor tem problemas. Entende? Às vezes, sangrando, o pastor está cuidando da ovelha ferida, mesmo sangrando, mesmo sofrendo, mas ele mantém ali-se firme com a sua dor, mas ele não deixa transparecer para a ovelha, porque ele tem que curar a ovelha tem que olhar para o pastor
e tem que sentir segurança, firmeza, estar sendo protegida, mesmo o pastor sofrendo. Olha para Jesus. Jesus estava numa cruz e aquele que estava ao seu lado, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, mesmo na cruz, Jesus salvou uma vida. Mesmo sofrendo, mesmo com dor. Então, o pastor, mesmo sofrendo, mesmo gemendo, ele está te dando uma palavra de conforto. Ele está dizendo, você vai vencer. Ele está dizendo, você aguenta, você pode. Nós estamos juntos. Mas ele está ferido, mas ele está doendo. Ele está sofrendo. Entende? Então, zele pelo seu pastor, pela sua liderança. Ore, interceda a Deus pela vida dele, pela família dele, né? Todos precisam ser compreendidos, né? Mas muitos não compreendem que o pastor e a sua família sofrem. São criticados, porque elas se colocam na posição, no chamado que Deus lhe confiou, para cuidar de mim, para cuidar de você. E muitas vezes, pessoas só fazem criticar, nunca se levanta para ajudar, para dizer eu estou aqui, para dizer vamos em frente. Apenas usam sua boca para criticar. Entende? Então, a lealdade é uma das qualidades mais valiosas da vida. Imagina o quanto Jesus doeu em Jesus quando Judas, aquele discípulo que tinha aprendido tanto com o Senhor, Jesus tinha lhe dado autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Quando Judas decide trair seu pastor, seu líder. Entende? Então, a fidelidade tem o seu fundamento no amor. O crente ele precisa desenvolver uma vida espiritual baseada no amor, pois sem o amor, a fidelidade e a lealdade ela não se estabelece. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falar da importância do amor. Ele começa dizendo que ainda que ele falasse as línguas dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como metal que soa como um sino que tine. Ainda que ele tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, a sabedoria, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Entende? Precisamos desenvolver em todo o sentido da nossa existência o amor. Seja na igreja, seja com as autoridades, o amor, a lealdade, a honestidade. Seja na igreja, seja com a nossa liderança constituída, né? Seja nos dízimos, nas ofertas, no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, os nossos relacionamentos entre nossos irmãos, onde nós exercemos a nossa profissão, ou seja, em toda a sociedade. Nossos princípios cristãos, eles são inegociáveis. Ele não se relativiza. Aquilo que eu sou na igreja, eu preciso ser no trabalho, na faculdade, onde Deus me levar. Eu sou cristão. Eu preciso dar testemunho de cristão. Eu preciso ser leal ao meu Deus. Eu preciso ser leal aos princípios que o meu Deus me dá para eu viver. Não é ser cristão aqui e lá fora, não. Lealdade, fidelidade, princípios não se negociam, entende? A fidelidade ela é recompensada pelo Senhor Jesus Cristo. Na parábola dos talentos, aqui em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 11, Jesus diz que um dia Deus nos julgará, né? Esse julgamento não avaliará a nossa capacidade, mas sim a nossa fidelidade.
a nossa fidelidade. O apóstolo Pedro, lá registrado em Marcos, capítulo 10, eu achei do versículo 29, Pedro ao ser indagado por Pedro sobre quem tinha deixado tudo para seguir a Jesus e manter-se fiel a ele, Jesus respondeu que receberão 100 vezes mais nesta vida e, por fim, a vida eterna. Nós temos exemplos de fidelidade, né? Já citei José, já citei Daniel, né? A mesma fidelidade de Jó, né? Jó recebeu tanta coisa, Jó passou por um processo terrível, mas a fidelidade a Deus levou Jó a receber tudo em dobro, entende? O cristão ele não negocia a sua fé. E o terceiro tópico da nossa lição, fidelidade à igreja e ao ministério. Fidelidade à igreja que congregamos. Por trás de uma igreja tem um ministério de suporte e lealdade. Afirma a fidelidade. Então, lealdade e fidelidade são sinônimos, precisam andar juntos, tá? Uma pessoa leal, ela vai agir com retidão moral, com honestidade, né? Ele guarda os segredos que são confiados a ele, ele não fala pelas costas. A lealdade mostra uma pessoa sincera, franca, com postura, educação e respeito, entende? Ele não negocia, ele não age por trás, entende? A fidelidade à igreja que congregamos, quem muda muito acaba sendo uma pessoa volúvel, que não tem firmeza naquilo que abraça ou se propõe a fazer, ou seja, muda de pensamento e de atitude como o vento muda de direção. Essa não é uma pessoa leal, uma pessoa confiável. Entende? Então, a fidelidade à igreja cria em nós laços de amizade, de comunhão entre irmãos. Né? O lugar de um cristão salvo é na igreja, ele precisa observar. Não existe essa de desigrejado. Não fique numa igreja se Jesus não for o centro. Se você está frequentando uma igreja e Jesus não for o centro, se o homem tem sido colocado no centro, saia dela. Vá para uma igreja que Jesus seja pregado, que o evangelho seja pregado, que o reino de Deus seja pregado, que o arrebatamento seja pregado, que pecado seja condenado. Entende? Aí você sai, mas seja fiel à sua igreja. Se a palavra de Deus tem sido pregada, se Jesus tem sido anunciado, se a salvação tem sido anunciada, seja leal aonde Deus te colocou e faça a diferença para a glória de Deus. Some, cresça, desenvolva, né, os dons, os talentos que Deus te confiou para a edificação da igreja, do meio que Jesus te colocou, tá? Então, a fidelidade à igreja cria laços de amizade, de comunhão, tá? Quem tem que ser membro, tem que ser corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, some. Deixe a murmuração de lado. Deixe a infidelidade de lado. E atue e haja para que o reino de Deus seja glorificado, para que o reino de Deus cresça, para que Jesus seja exaltado na sua vida, naquilo que Deus te confiou, entende? Em Atos, capítulo 2, versículo 42, né, Lucas está dizendo ali, inspirado pelo Espírito Santo, né, que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma, em todo homem, em toda mulher havia temor, entende? E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Unidade, comunhão, somando para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá? O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, versículo 1, porque muitos apostatarão da fé. Então a gente precisa ter cuidado, tá? Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não suportarão mais ouvir a verdade,
a sã doutrina, a palavra que confronta, aí não existe lealdade, muda de igreja, vai para uma igreja onde o pecado não seja confrontado, e esta pessoa está se enganando, porque pecado para Deus, há 3.000 anos atrás, há 4 a 5.000 anos atrás, continua sendo pecado para Deus hoje. Como discípulo de Jesus, como cristão, eu preciso ser fiel, ser leal aos princípios que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz rege a minha vida, entende? Aí Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 31. Ou seja, que estamos no tempo em que muitos não suportam mais ouvir a verdade doutrinária, né? Tem coceira, comichões nos ouvidos e se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças e conveniências, e suas próprias vontades. Eu vou ouvir aquele líder, aquele pastor, que não vai trazer sermão que confronte o estilo de vida pecaminoso que eu estou vivendo. Se está tocando no meu ego, está confrontando o meu ego, eu não vou ouvir, eu vou mudar de lugar. Eu vou para outro lugar. Vou ouvir um sermão, uma mensagem que esteja de acordo com o meu estilo de vida. E não é a Bíblia que tem que se adaptar ao meu estilo de vida. Sou eu que preciso me adaptar ao que a Bíblia diz. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e Deus não erra. Entende? Por trás de uma igreja tem um ministério de suporte. E aqui vem essa observação: ninguém é obrigado a se filiar a uma igreja local ao ministério, mas se filiou, é preciso manter o mínimo de consideração, né? Você não pode brigar contra um sistema estabelecido. Quem não se adapta, sai. Não entra em rebelião, mas a palavra de Deus não se relativiza. Ou seja, novamente, se você está em uma igreja onde o pecado é tolerado, onde a permissividade é permitida, onde o relativismo é aceito, onde venha de qualquer maneira, fique como está, Deus só quer o coração. Não se engane. Primeiro vem a palavra de Deus. Se a tradição não está de acordo com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Entende? Então a gente precisa focar no que a palavra de Deus diz. Ninguém é coagido a ficar, mas uma vez ficando, há necessidade de ser fiel e ser leal à igreja e ao ministério. Muitos se rebelam e pagam um alto preço. No livro de Números, capítulo 16, está falando lá, registrando a rebelião do primo de Moisés, Coré, Datã e Abirão, contra a liderança de Moisés e de Arão. Deus se levantou e a terra se abriu, e aqueles que estavam ali em comum acordo com a rebelião de Datã, de Coré e de Abirão foram consumidos, engolidos pela terra, vivos, literalmente. E Deus não tolera a rebelião, entende? Então o cristão ele precisa ser fiel àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Miriam, também aqui em Números, a irmã de Moisés, e Arão, em outra situação, criaram ali um complô, uma sedição contra a liderança de Moisés. Deus viu e Miriam acabou ficando leprosa. Moisés precisou interceder a Deus pela restauração de Miriam. Então a gente precisa ter cuidado com a nossa postura, entende? A igreja ela tem um dono. Deus não é cego. Deus está vendo quem está agindo retamente, quem está agindo de má fé. A igreja, ela tem um dono, entende? Então, a lealdade firma a fidelidade, né? Mas nem sempre o que mostra fidelidade acaba mostrando lealdade. Lealdade está ligada ao tratamento pessoal, fidelidade ao cumprimento de deveres. Há pessoas que não saem da igreja, né, devolvem o dízimo,
entende? É fiel ao ministério, exerce cargo na igreja, mas não é uma pessoa leal à liderança. É fiel ao ministério, mas não é fiel à liderança constituída ali sobre ele, ou sobre ela, ao seu pastor. Na primeira oportunidade que tem, fala mal, não aceita a administração, acaba levantando complô, sedição contra a liderança, né? Questiona tudo, se torna uma pessoa murmuradora, é fiel ao ministério, mas não é fiel, leal à liderança. Não é fiel à liderança. Nós temos lá na terceira epístola, escrita pelo apóstolo João, a figura daquele líder da igreja chamado Diótrefes. Diótrefes não aceitava a liderança do apóstolo João, do seu pastor, né? Não aceitava, pela influência de Diótrefes que ele tinha na igreja a qual ele estava sob a liderança. Possivelmente a questão contra ele não foi no campo doutrinário e teológico. O livro não vem abordar isso, vem abordar no aspecto, o erro dele aí no aspecto moral, pois ele não demonstrava nenhuma lealdade ao apóstolo João, não recebia as pessoas que João enviava, não dava importância aos conselhos, às orientações de João, e ameaçava expulsar da igreja a qual ele estava sobre sua liderança, aqueles que viessem a observar as orientações de João a respeito da hospitalidade aos obreiros, aos evangelistas que estavam na sua missão. Então, Diótrefes, possivelmente fiel na questão doutrinária teológica, mas infiel ao seu líder, ao seu pastor. E isto é um perigo. O cumprimento da ordenança para um viver caracterizado pela lealdade, pela fidelidade, é consequência de um novo nascimento, de uma vida pautada pelos princípios bíblicos, tá? Do cumprimento da palavra de Deus e no andar no Espírito Santo. Que o Senhor Jesus encontre, ache fidelidade em mim e em você. Entende? Princípios não se negociam. Princípios bíblicos não se negociam. Fidelidade e lealdade precisa ser desenvolvido na vida do homem e da mulher que anda com Deus. Entende? Que Deus em Cristo nos abençoe.